Turma, olha só, a partir de hoje, a gasolina e o álcool voltam, inclusive, a ter os tributos cobrados, né? Tanto no diesel quanto no etanol, enfim, na gasolina. E de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os impostos serão cobrados da seguinte maneira: a gasolina, ela aumenta 47 centavos e o etanol 2 centavos. Essa reoneração parcial dos impostos vai valer por 4 meses até o mês de junho. Ou seja, para ficar bem claro, no mês de julho, os combustíveis podem sofrer um novo reajuste. Haddad disse que o valor repassado para o consumidor vai ser menor. Isso porque a Petrobras anunciou que vai reduzir os preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras. Eu quero entender de vocês, meu querido Mano, retomando aí você aqui no programa, se você acha que o ministro Haddad fez a coisa mais acertada ontem. Como é que você viu isso? Olha, a gente precisa fatiar essa análise. Do ponto de vista da reoneração dos combustíveis, eu acho que ele ganhou meio ponto do professor Girafales, como eu disse ontem. Ou seja, isso é uma medida correta porque a gente precisa ter responsabilidade fiscal. Qualquer tipo de redução de imposto precisa ser antecipado por um corte de gastos do governo, o que não aconteceu no momento em que tivemos a desoneração dos combustíveis. Então, essa medida, basicamente, é um reajuste do que não deveria ter acontecido, de uma medida populista que foi feita ano passado pelo governo Bolsonaro por conta das eleições e que não deveria ter ocorrido. Então, esse aspecto eu concordo. Agora, tem um outro ponto, porque a reoneração não foi feita por inteiro no combustível e para tentar, no preço direto do combustível no Brasil. E para tentar compensar a perda de receita, o governo está anunciando o estudo de outras taxas, uma delas para exportação, o que já é bastante ruim, especialmente porque mexe na questão da segurança jurídica para o leilão que foi feito da exploração dos postos da Petrobras, num contexto em que, quando foi feita a concessão lá atrás, tinha uma regra do jogo. Você criar um novo imposto para exportação, você muda a regra do jogo com o jogo em andamento. E ainda por cima, também foi anunciado ontem que o governo está estudando a adoção de novos impostos, no caso de um imposto sobre importação. E isso é muito ruim, porque vai na direção oposta do que o Brasil precisa, que é a inclusão comercial. O Brasil precisa se abrir para a economia global e não se fechar ainda mais. Então, do ponto de vista enfim, voltando ao ponto, nos combustíveis, eu acho que houve um caminho de acerto, mas, olhando o todo, tem vários erros na ação do ministro Haddad. E eu acho que vale um outro aspecto que, no geral, de modo, assim, no vácuo, o ideal é que os impostos sejam sempre cobrados de forma igual para todos os produtos, ou seja, que a gente tenha uma neutralidade tributária. Por quê? Porque o sistema de preços na economia funciona como um mensageiro. Ele comunica para produtores e consumidores se algo está em excesso ou em falta no mercado. Então, a gente faz escolhas cotidianamente na feira se a gente vai comprar tomate ou cebola em função da variação do preço. Sim. E quando a gente cria impostos que são diferentes para os diferentes produtos, a gente aumenta a complexidade e distorce o processo de mercado. Agora, no caso do combustível, tem uma segunda camada do debate, que é o fato de que combustíveis fósseis geram danos ambientais. E é desejável que os custos ambientais sejam incluídos nos custos econômicos. Então, faz sentido cobrar mais para a gasolina do que para o etanol, por exemplo. Omar, ontem a gente estava discutindo aqui no programa dessa postura do Haddad, dessa briga que ele está tendo aí interna dentro do PT. Mas ontem, na coletiva de imprensa que ele fez, ele busca de todas as formas correlacionar essa questão da gasolina, do preço dos combustíveis, com a taxa de juros. Ele volta na história da taxa de juros e ele faz, inclusive, uma espécie de pressão, né, da autoridade monetária, né, citando, inclusive, o Banco Central. Como é que você viu o discurso dele ontem? Então, acho que o diagnóstico continua muito errado e esse é o grande problema. Essa alta de impostos que eles estão fazendo
tem a ver para tentar cobrir em parte o anúncio de aumento de gastos que eles já propuseram, né? Então, eu, assim, nesse ponto eu só divirjo de você, Mano, porque eu acho que a gente cobra imposto demais nesse país. Isso eu concordo. Então, eu sempre prefiro que as medidas... todas as vezes que a gente teve crises de combustíveis no Brasil, e a gente teve inúmeras delas, os governos se viram obrigados a adotar medidas, e não só aqui, ao redor do mundo, né? Essa última crise, a gente viu lá o Biden intervindo nas empresas, a gente, né, pedindo para baixar preço, a gente viu na Europa a distribuição de vouchers. Sempre a via mais fácil essa, né? Sempre cada um vai tomar uma decisão. Aqui a gente fez coisas péssimas, como o tabelamento de preços na época da Dilma, que praticamente quebrou a Petrobras e o setor, diga-se, né? Mesmo no governo Temer também, né, na greve ali dos caminhoneiros. Então, assim, no auge, alguma decisão é tomada. E eu vi, quando foi decidida a baixa dos impostos, como a decisão, dentre todas, menos pior. Porque enfim, eu acho que é menos distorsiva, você não tabela preço, você não traz um monte de problemas que a gente viu acontecer com outras soluções. E agora, esse retorno mostra isso. Eles vão gastar mais e, para isso, eles precisam ter outras fontes de receita. Então, a gente vai pagar mais caro. Então, vão pagar mais caro no preço dos combustíveis. E eles estão tentando arrumar um bode expiatório, eu vejo, né? Esse aumento de gastos, o que está acontecendo? O Brasil tem uma situação fiscal absolutamente frágil, né? Nós somos como se fosse uma família, né? Ali o chefe de família, altamente endividado, com dificuldades de gerar renda, porque os impostos aqui são muito altos e atrapalham o nosso crescimento, né? E que gasta demais. E que está ainda querendo, não bastasse gastar demais, eu acho que esse ponto é importante. Hoje em dia, aqui no Brasil, o governo gasta 40% de tudo que o brasileiro produz. 40% do PIB é o nível de gastos do governo. Aí estão dizendo, olha, estamos gastando. Se fosse bom, mas não é, porque a gente tem violência, um dos países mais violentos do mundo, educação de péssima qualidade, a gente está sempre lá atrás, saúde com vários problemas, então a gente gasta muito mal. A gente está tirando o dinheiro das famílias, a gente está tirando o dinheiro das empresas, que elas poderiam investir, melhorar, gerar valor para a sociedade, e a gente para quê? Para fazer um gasto que é muito ruim. Então, eles estão falando assim, legal, a gente gasta muito mal, agora vamos aumentar esses gastos que não, sabe? Ninguém fala em cortar gastos, né? Ninguém fala. E eu vejo, só para terminar, isso como um grande problema. E aí, ao fazer isso, o que aconteceu? O mercado reagiu. Então, as taxas de juros subiram, e aí não é só a questão do Banco Central, não tem nada a ver com isso, as taxas de juros de longo prazo que mostram a solvência do país, o câmbio, a bolsa caiu, então todo mundo olhou, é aquela ideia, olha, esse país aqui não é tá com problemas, né? Então, a gente vai cobrar mais caro para emprestar para ele, porque ele tem problemas sérios. E por isso a taxa de juros aumentou como um todo. Aí eles pegam e transformam isso, não, é a política monetária, é o Banco Central que determinou isso. Não, não é o Banco Central. É uma resposta a essa falta de âncora fiscal, de insistir nesses erros que a gente sabe que já deram muito errado. Ali, eu vi ontem um discurso do Haddad na coletiva de imprensa e eu notei que ele tenta de todas as formas sinalizar para ambos os lados, né? Então, quando ele, de alguma forma, reonera os tributos, ele está sinalizando para a área mais técnica do Ministério, mas aí no meio do discurso ele vai com o discurso do Lula em relação à taxa de juros e já faz aquela verdadeira confusão, né? Como é que você vê a atuação dele até o momento? Olha, o Haddad é o famoso não se pode elogiar, né? Ontem a gente estava elogiando porque ele venceu essa batalha e voltar ao preço. Ninguém gosta de aumentar o preço de gasolina, pelo amor de Deus, não é isso. Mas os preços eles têm uma lógica, né? Eles foram baixados na canetada, no passado, numa pedalada fiscal. Né? Vamos dar nome aos bois, várias pedaladas fiscais foram feitas ano passado, na tentativa da reeleição do presidente, que não deu certo, mas foi tentado. E essa era uma das pedaladas. Não, porque você só baixa imposto se você cortar custo. A gente já falou isso, falou ontem, foi falado aí hoje de novo. Você precisa cortar custo, senão não tem mágica. Você simplesmente, numa lei, numa canetada, você mandar o imposto baixar, você baixa a arrecadação, você fica com um buraco, e esse buraco vai ser pago por alguém.
Então, o Haddad fez o certo ao vencer. Ele conseguiu vencer a briga com a chamada ala política, com o Glaze e companhia, mas no mesmo dia ele vai lá e inventa um imposto em cima de uma coisa tão crítica como petróleo e combustíveis. Né? Você tem a indústria, a cadeia toda de óleo e gás no Brasil, é 15% do nosso PIB industrial. É muito importante. Então, e aí cria toda essa sensação de insegurança jurídica, cria essa sensação que não vai em 4 meses. O que se faz em 4 meses? Nada. Então passa a impressão que daqui a 4 meses eles vão chegar, olha, mais 4 meses, daqui a pouco mais 4 anos, daqui a pouco o imposto fica. Né? Que é uma coisa que todo mundo tem direito de ter medo de acontecer. Então é uma péssima notícia e, Haddad, não se pode elogiar, né?